Essa é a vista que eu tenho da casa da minha mãe, no Morro do Remido, o lugar onde eu cresci e me desenvolvi com muita dificuldade, diga-se de passagem. Eu sou Antônio Valente e eu vou contar para vocês um pouco da minha história. Eu sempre fui uma criança muito viada, todo mundo sabia que eu era gay e sempre isso foi um motivo de briga na minha família. Por exemplo, os meus primos ficavam ouvindo as pessoas falando de mim, então eles não conseguiam se desenvolver nas amizades dele porque eles tinham vergonha de ser o primo da pessoa que era zoado por todo mundo. Minha irmã, e isso afetava também minha avó, que cuidava de mim, e minha mãe. Então sempre foi muito horrível, a gente sempre não tocava nesse assunto da minha sexualidade, porque era uma coisa que trazia dor para o nosso convívio. E aí com o tempo eu fui crescendo e fui aflorando isso e foi ficando cada vez mais difícil lidar, porque ficava mais evidente de quem eu era, sabe? E como isso era um assunto que perturbava muito a nossa relação familiar, eu tentei fazer de tudo que eu pude para poder não ser gay, ou para poder amenizar isso de alguma forma. E com 10 anos foi a primeira vez que eu fui à psicóloga, para poder tentar fazer uma terapia reversiva, né, para poder mudar o meu comportamento. E foi muito frustrante, porque além de me machucar muito psicologicamente, não acontecia essa mudança. Então eu fui crescendo, eu entrei para a igreja não somente para deixar de ser gay, mas porque eu me identificava mesmo com toda a ideologia. Mas foi ficando cada vez mais difícil ser eu mesmo dentro dos espaços onde eu queria estar. A sensação de não pertencimento era constante. Eu tentei me aceitar, mas isso não ia de encontro ao que eu achava que era correto, baseado em tudo que eu tinha vivido e baseado no que eu ouvia também nos lugares que eu ia, principalmente dentro da igreja, que estava sendo muito difícil, era muita pressão e eu estava lutando para deixar de ser uma coisa que era impossível, sabe? E aí eu saí da igreja com 18 anos para poder tentar me descobrir, porque eu só tentava me apagar, só tentava me renegar, e pela primeira vez eu tentei me dar essa chance de saber quem eu era e de como eu era. E foi aí que tudo começou, sabe? Foi um processo extremamente libertador pra mim. Quando eu saí da igreja e me assumi homossexual, isso foi muito difícil. Isso foi muito difícil pra minha família, principalmente pra minha mãe. Mas eu e minha mãe nunca tínhamos tido uma relação muito boa mesmo, sabe? Por conta das nossas divergências de pensamentos e escolhas que a gente fazia. Então sempre foi muito difícil. Eu nunca tive um contato muito próximo com a minha mãe. Fui criado pela minha avó. Então a gente não tinha muito vínculo afetivo, embora tivesse, porque minha mãe sempre trabalhou para poder cuidar de mim e da minha irmã. E aí a gente não criou muito afeto. Mas com o tempo eu comecei a tentar mostrar para minha mãe que a gente poderia ter uma relação boa, eu sendo quem eu era e ela sendo quem ela era. E eu cheguei a questionar, de que o que eu precisava ser para ela era um bom filho. Então a maneira que eu escolhia me relacionar afetivamente não impedia isso de acontecer, sabe? Porque eu tinha sido um bom filho para ela depois que a gente se reconciliou. E a gente começou a trabalhar com respeito. Eu comecei principalmente a enxergar minha mãe como pessoa e ela me enxergar como pessoa, e respeitar as falhas um do outro, entender que nem sempre eu ia corresponder às expectativas dela em relação a mim e eu em relação a ela. E tudo começou a melhorar muito. Hoje a gente tem uma relação muito gostosa, muito saudável. A minha mãe aceita a minha relação, minha mãe me aceita, minha mãe é a pessoa que mais me ampara em todos os momentos que eu preciso. E devido a tudo que tinha acontecido na minha infância, na minha adolescência, eu nunca achei que fosse possível ter esse tipo de relação que eu tenho com a minha mãe hoje. Então eu sou muito grato por todas as coisas que eu passei, por tudo que eu tenho passado, principalmente por ter começado a compreender e me ter feito compreendido pela minha mãe. Eu sei que não é assim para todo mundo, eu sei que isso não é uma regra, mas eu queria muito de coração que todo mundo conseguisse se olhar como pessoa, sabe? Parar de ter apenas esse olhar de mãe e filho e de filho e mãe, porque a gente tem a ideia de que a nossa mãe é aquela pessoa que precisa sempre nos proteger e tem que ter a resposta para tudo, tem que ter o cuidado necessário, e a nossa mãe pensa que ela tem essa obrigação de nos proteger e que o que acontece com a nossa vida é uma responsabilidade dela também, e a gente acaba não se vendo mais como pessoa e não se aceitando mais como pessoa. A gente não consegue olhar para nossa mãe como a gente olha para o coleguinha e saber que a gente vai vacilar, mas que a gente quer ser perdoado e vice-versa. E quando você faz esse exercício de tentar humanizar a sua relação com
sua mãe, com seus irmãos e com seus parentes, de modo geral, você começa a viver de maneira mais saudável, as cobranças diminuem, a responsabilidade diminui, essa necessidade de corresponder às expectativas deles também diminui. Você começa a viver para você e respeitar a existência dele, a opinião, até mesmo a opinião que ele tem sobre a maneira com que você vive, sabe? A gente tem que fazer com que as nossas opiniões, por mais divergentes que sejam, não sejam um impedimento para se relacionar, não sejam um impedimento para se amar e não sejam um impedimento para se aceitar, principalmente. Nós ainda enfrentamos problemas, como qualquer família, porém o maior deles nós conseguimos driblar, que é a falta de amor. Hoje eu retorno para o lugar onde coisas horríveis me aconteceram, só que para receber um forte abraço.